Anísio era um personagem muito peculiar, um homem de pequena estatura, muito magrinho, pequeno, cabelos negros, curtos. Que há homens que são, quando são assim inteligentes e se projetam, ficam muito vaidosos, né? Já meu pai era o contrário, se ele passasse ali, ninguém sabia. Agora, quando ele abria a boca, todo mundo percebia que era alguém que tinha alguma coisa para dizer e para fazer você pensar. Ele tinha o pensamento e a ação vinculados, né? O que ele falava, ele fazia, né? Eu não tenho o menor amor físico pelas minhas ideias. De maneira que, a qualquer convencimento de novas ideias, eu vou para o que me convencer novamente. Ora, isso é o símbolo de alguém que tinha a noção desse contínuo, que é o pensamento humano, que é a inteligência humana, que é a descoberta, que é a criatividade. E com uma generosidade que eu acho incrível, né? Que era um traço da personalidade dele, porque lutar por essa coisa da escola pública, né? Universal, gratuita, de qualidade para todo o brasileiro, ele não pensava numa elite intelectual, ele pensava no povo. É o primeiro grande revolucionário que eu conheci na minha vida. Anísio Teixeira, meu pai, nasceu em Caetité, uma cidade do Alto Sertão da Bahia, interior, né? Fica a 800 quilômetros de Salvador. E nasceu no dia 12 de julho de 1900. O que o levava, depois de grande, a comentar que ele pertencia a 2 séculos. Ao último ano do século XIX e aos primeiros do século XX. Anísio era filho de Deocleciano Pires Teixeira e de Ana Espínola Teixeira, a Dona Ana. Deocleciano foi médico, fazendeiro e político. Homem extremamente influente em Caetité e na capital. Dona Ana, filha de uma rica e tradicional família baiana. A família tinha uma fazenda que era do tamanho do antigo estado da Guanabara, só para vocês terem uma ideia, 20 mil léguas de Rio São Francisco. Nesta época, Caetité era conhecida como a Corte do Sertão. Caetité teve um significado para a Bahia, talvez como Ouro Preto teve para Minas Gerais, guardadas devidas proporções. Caetité era sede de bispado, Caetité tinha colégio jesuíta. Ainda em Caetité, Anísio faz o curso primário no São Luís, conhecido como Colégio dos Padres, que era da Ordem dos Jesuítas. Ele sempre foi muito atraído pela natureza. Pequenos animais, insetos, tudo isso fascinava meu pai. Isso é um fascínio que se estendeu até a vida adulta. Ele tinha besouros, besouros mais diferenciados, mereciam dele uma atenção especial, ele pegava, o pessoal às vezes até se assustava com a forma pela qual ele se aproximava de alguns desses bichos ou insetos. A Europa vive a Primeira Grande Guerra, quando Anísio viaja pela primeira vez para Salvador, para estudar em regime de internato no Colégio Antônio Vieira. Eu me lembro, ele sempre comentava que aos 16 anos ele teve a experiência primeira na vida de ver o mar, coisa que o deixou literalmente fascinado. O Colégio Antônio Vieira também era um colégio da Ordem dos Jesuítas. Nesse período, ele expressou seu desejo de ingressar na vida religiosa. Eu acho que a formação religiosa que já vem desde Caetité no Colégio São Luís e também na própria estrutura familiar a qual ele estava incluído, na própria estrutura familiar que ele estava incluído, é reforçada com internato,
Meu pai passa realmente a ter uma dedicação religiosa que extrapolava um pouco aquele vínculo religioso dos outros alunos, talvez. Provavelmente, teve muita influência a sua amizade com o padre português Luiz Gonzaga Cabral, um grande erudito, considerado um dos maiores pregadores da Península Ibérica. Naquela época, os rapazes muito inteligentes eram cooptados pela igreja, né? A igreja gostava de homens muito inteligentes, estudiosos, né? Anísio quis entrar para a Companhia de Jesus, que era da mesma ordem religiosa do seu amigo. Mas essa decisão foi veementemente combatida por seus pais. O desejo de seu pai, Diocleciano, era que ele seguisse carreira política, e assim o convence a estudar Direito no Rio de Janeiro, onde ele se forma em 1922. De volta à Bahia, é convidado pelo então governador Góes Calmon para o cargo de Inspetor-Geral de Ensino do Estado, cargo equivalente hoje a secretário de Educação. É através desse convite que a educação entra na sua vida para nunca mais sair. Nesse período, então, quando ele começa a se interessar pela questão educacional, ele vai tomar contato com um livro que vai ser bastante importante nesse iniciozinho da concepção dele de educação, que vai ser Os Métodos Americanos de Educação, escrito por um educador belga chamado Omar Bouise. Neste livro, Bouise divulga o que viu nas escolas americanas, principalmente a prática de trabalhos manuais e corporais associados ao ensino formal. O impacto da leitura do Omar Bouise é tão grande para o Anísio Teixeira que ele vai mandar traduzir o livro. Esse livro, a primeira parte, basicamente, que ele vai mandar traduzir, e ele vai distribuir para todos os professores da Bahia, professores primários que estão em atuação na Bahia. Neste momento, o Brasil está vivendo grandes transformações econômicas e políticas. As primeiras indústrias despontando no país. A coluna Prestes lutando por um novo modelo republicano. E na Bahia, Anísio traçando novas diretrizes para o ensino público. Nesse primeiro momento, ele está muito próximo da igreja. Então, ele vai... Esses conceitos ligados a uma educação católica que ele está trazendo da sua formação jesuítica, ele vai progressivamente abandonar. E o primeiro momento de ruptura vai ser justamente com a leitura do Omar Bouise. Não vai ser uma ruptura total, ele vai fazer conciliações e ele só vai conseguir fazer uma ruptura maior com esse pensamento católico de educação a partir do momento em que ele de fato viaja aos Estados Unidos e ele toma contato com segunda grande influência, e aí sim que vai ser uma influência perene, porque o Omar Bouise ele vai abandonando, que vai ser o John Dewey. A primeira viagem de Anísio Teixeira à América, né, aos Estados Unidos, é em 1927. Ele vai comissionado pelo governo da Bahia, na época ele era diretor de instrução, né, com o Góes Calmon, e ele vai visitar escolas americanas. É onde ele começa, ele descobre a América nessa viagem. Ele volta realmente impressionadíssimo, né? Porque ele vê um novo panorama na questão das escolas, dos espaços físicos. O Brasil não tinha escolas com prédios construídos para a escola, era tudo improvisado, né? Tinha um galpão, ficava uma escolinha e tal. Então ele vê que é necessário criar essa ambiência, né? Para que a criança esteja feliz, uma escola alegre, uma escola... ele defendia sempre isso, né? Que a escola tem que ser um ambiente onde a criança se sinta livre e feliz, né?